Louvado seja o nome do Senhor por mais essa noite, essa celebração apostólica que estamos tendo e que o Senhor tanto tem nos abençoado, tem nos trazido tantas palavras, tantos direcionamentos que o Senhor tem trazido para que nós possamos conquistar. A série de mensagens que o tema é as grandes conquistas pela fé. Estamos vendo tantos homens da palavra de Deus, tantos personagens da palavra de Deus, que têm nos ensinado a como conquistar, como avançar através da fé e através de obediência, por exemplo. Vou falar aqui todos os temas que nós já vimos. Primeiro dia falamos sobre Abraão, a conquista pela obediência, depois Isaac, a conquista pela persistência, Jacó, a conquista pela perseverança, José na semana passada, a conquista pela excelência, uma linda mensagem da semana passada, e hoje nós vamos falar a conquista pela fidelidade, nós vamos falar de Moisés. Eu tenho certeza que o Senhor, mais uma vez, vai falar ao teu coração. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 26. Ele, Moisés, achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Hoje nós vamos falar sobre esse personagem e aprender com ele como conquistar através da fidelidade, porque ele foi fiel. Ele demonstrou fidelidade, ele demonstrou estabilidade, porque fidelidade é fruto do Espírito Santo. E esse fruto do Espírito Santo, como é importante para as nossas vidas, porque para a nossa caminhada com o Senhor, dentro da igreja do Senhor, nós precisamos nos mostrar fiéis a cada dia. Fiéis ao Senhor em primeiro lugar, fiéis também à causa, aos propósitos, à igreja, à liderança. Isso é fidelidade. Fidelidade, nós vamos ver, tem tudo a ver também com estabilidade, porque a fidelidade, ela se dá através do tempo. Eu não tenho como mostrar a minha fidelidade do dia para a noite, ou não tenho como confiar na fidelidade de alguém do dia para a noite. E como é importante viver esse fruto do Espírito. E se é fruto do Espírito, você tem a capacidade de exercer. Porque o Espírito Santo mora dentro de você. Na sua casa aí, diga um amém, concorde com essa palavra. O Espírito Santo está, ele mora dentro de você. E se é fruto do Espírito Santo, isso quer dizer que nós temos a capacidade de exercer esse fruto. Não é o tipo de coisa que fala assim, isso não é meu, isso não é da minha personalidade, isso não é algo fácil para mim, então deixa que outro seja mais fiel e eu não vou ser tão fiel assim. Não, se é fruto do Espírito e o Espírito mora em mim e em você, é algo que todos nós devemos buscar. Nos encontrarmos fiéis. Essa é a palavra de Deus. Nós vimos da semana passada na história de José. A história de José finaliza no Egito, ele como governador, e leva a sua família para aquele lugar. E então, essa família de José cresce, e lembra que nós estamos falando da promessa que vem desde Abraão, que estamos falando a cada semana. E essa família então é o povo de Israel. Essa família é a nação de Israel sendo formada ali por Deus. Mas essa família cresce em outro lugar, não na terra prometida. Ela cresce no Egito, porque é onde José vai parar. E ele traz então toda a sua família para viver naquele lugar. E ele morre ali. E aí, meu irmão, a palavra, terminando o Gênesis e entrando no Êxodo, diz que depois de muitos anos, agora tem um faraó que nada sabia sobre José, que não conhecia nada de quem foi, da importância, da influência que esse homem teve, e começa então a escravizar aquele povo. Já não é mais só uma família, agora é um povo, é uma nação sendo constituída. Lembra que eles estão debaixo da promessa de Deus, e por estarem debaixo da promessa, eles começam a crescer.
Eles começam a crescer em número, eles começam a assustar o Egito. O faraó fala assim: se deixar do jeito que está, é capaz deles tomarem conta, então é melhor escravizá-los. Então a palavra fala que após somente 430 anos de escravidão, é que o Senhor, eles começam a clamar ao Senhor por um libertador, e é aí onde entra a história de Moisés. Nós temos que, em primeiro lugar, aprender com Moisés algo para sermos aprovados diante de Deus. Para sermos aprovados diante de Deus, assim como foi Moisés, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Êxodo 2:10 diz: todo menino crescido, tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Você vai se lembrar da história de Moisés. Na época estavam matando todos os bebês, homens, e então para fugir dessa morte, a mãe de Moisés, Joquebede, ela pega e coloca num cesto e coloca num rio, para poder libertá-lo. E ele então o rio vai correndo e vai levando esse cesto até chegar ali na casa do faraó, e a sua filha, a princesa, ela encontra esse cesto e ela toma Moisés para si, ela que dá o nome de Moisés, porque diz: o tirei das águas. E então ele é criado no palácio. Alguém que é hebreu, é do povo ali hebreu, agora, de uma forma milagrosa, está dentro do palácio real. A questão da mentalidade que nós precisamos entender para sermos aprovados por Deus é que nós temos que ter uma mentalidade de Deus nas nossas vidas. No caso de Moisés, não tinha como alguém com uma mentalidade de escravo libertar os escravos. Para libertar os escravos, precisava de alguém que tivesse visão, que tivesse uma mentalidade real, uma mentalidade do palácio, uma mentalidade que sabia exatamente quem Deus era e aonde Ele podia levar. Quem tem mentalidade de escravo não consegue libertar escravos. E esse é o tipo de mentalidade que o Senhor requer de nós. Nós precisamos muitas vezes virar a chave. Nós precisamos ter a mentalidade de Deus nas nossas vidas. E é por conta dessa mentalidade que Moisés tem tantos problemas no deserto. Porque enquanto ele está no deserto, o povo direto parava de crer, murmurava, queria voltar atrás, esquecia daquilo que Deus tinha feito, por conta da mentalidade. Mas tinha que começar no líder, no libertador. Nós precisamos também entender sobre relacionamentos. O tempo que Moisés depois sai do Egito e vai para Midian, ele constitui uma família, ele aprende muito sobre relacionamentos. Deus requer isso de nós. Para sermos aprovados por Deus, assim como Moisés, precisamos entender e viver relacionamentos nas nossas vidas. E em terceiro lugar, precisamos entender também sobre fidelidade, que é o nosso foco de hoje. Meu irmão, se você parar para pensar, Moisés tinha 80 anos. Por mais que ele tivesse um vigor físico, mas são 80 anos de idade. Para olhar para trás e obedecer à vontade de Deus, precisa ser fiel. Precisa desse fruto do Espírito, que é a fidelidade. Olhar para trás, ver tudo que ele passou nos primeiros 40 anos dentro do palácio, depois desses outros 40 anos já constituído família, às vezes a cabeça com 80 anos de idade, agora já deu, não preciso fazer mais nada, mas Deus aí vem com um chamado ainda para a vida dele. Precisa ser fiel. Talvez fosse o último teste de fidelidade de Moisés, obedecer o chamado de Deus com 80 anos. Sustente os princípios de Deus e eles sustentarão você. Aquilo que você sabe que é princípio, que é valor de Deus, sustente isso. Porque as outras coisas, o próprio Deus vai garantir para você. Você nunca alcançará o que Deus tem para a sua vida fazendo as coisas do seu jeito. Tem que ser o jeito de Deus.
mesmo que você não espere, mesmo que você ache que humanamente é impossível, que seria outro caminho mais lógico, mas a fidelidade vai fazer com que você obedeça. Salmo 119:30 diz: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. E só para comprovar o que eu te disse, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E ainda tem mansidão e domínio próprio. Ela é o fruto do Espírito. Você nunca encontrará estabilidade e segurança se não tiver uma convicção profunda gerada por sua fé em Deus. Veja, aqui está dizendo estabilidade e segurança. Isso tem a ver com fidelidade. Quando você se mostra fiel, você se mostra estável e seguro. Quando você se mostra fiel para com alguma pessoa, você passa para ela estabilidade e segurança. Quando você se mostra fiel a Deus, você precisa mostrar para Ele que você é um crente estável e seguro. Você sabe quem você é. Estabilidade. Você se mantém firme nas promessas, firme nos caminhos por longo tempo. Porque você conhece e teme a Deus. Fidelidade tem tudo a ver com estabilidade e segurança. Na sua jornada entre a promessa e a conquista, você sempre será testado em relação à sua fidelidade. Sempre haverá testes na nossa vida, na nossa jornada. Não tem como você demonstrar que é fiel se não tiver uma forma de mostrar que você é fiel. A única forma de você demonstrar fidelidade é quando vier o teste dela. É a única forma de demonstrar. E assim é nas nossas vidas. Se você está dizendo e está firmando compromissos com o Senhor, está dizendo: Senhor, eu sou fiel, eu quero ser fiel, com certeza vão vir oportunidades para você mostrar a sua fidelidade. Para você demonstrar essa estabilidade e essa segurança que você tem como um bom cristão, como um bom filho de Deus. As circunstâncias não mudam você. As circunstâncias revelam você. Isso é forte. Porque quando nós falamos de fidelidade, nós não estamos falando algo que depende do que acontece externamente. Nós não estamos falando de algo que depende, se estiver tudo bem eu sou fiel, senão eu não sou. Não, nós estamos falando de algo que vem de dentro para fora. A fidelidade, ela vem de dentro para fora. Eu sou fiel, independente do que acontece. Independente, isso tem muito a ver com o que nós pregamos no domingo, guerra cultural. De tudo aquilo que está acontecendo no mundo, de todas as formas que o mundo, a Babilônia, lembra da história? Ela traz para nós tantas propostas, mas quando nós somos fiéis, eu não dependo daquilo que vem de fora. Quem eu sou revela ao mundo, a Deus, às pessoas, a minha fidelidade. Então as circunstâncias, elas não mudam você, elas revelam de fato quem você é. Quem você tem se revelado diante das pessoas. Estamos num contexto aqui para entrarmos nos nossos pontos aqui de hoje, que Moisés, na verdade, ele está passando por uma crise. Ele acaba de sair do Egito, tantos sinais, tantos milagres, teve as pragas do Egito, tem o mar se abrindo, e ele de repente agora se encontra no momento onde ele sobe no monte, e quando ele desce o povo está corrompido. E ele fica muito bravo, ele quebra as tábuas da aliança. E aí é uma crise, e aí ele volta para poder conversar com o Senhor, para poder ter uma direção. E Deus começa a falar assim: olha, a questão é a seguinte, esse povo tem um coração muito duro, a palavra é obstinação, obstinado. Então é o seguinte, vocês vão agora continuar o caminho de vocês, mas eu não vou junto. E aqui começa uma fala de Moisés impressionante.
Para mim, esse capítulo, que é o capítulo 33 de Êxodo, é um dos capítulos mais fortes para mim com relação à intimidade e relacionamento com Deus. Aqui fala muito dessa intimidade que Moisés tinha com Deus. Esse texto é onde Deus fala que conversava com ele face a face. É muito forte esse capítulo. E é baseado nesse capítulo que nós vamos aprender como conquistar através da fidelidade. O que Moisés conversa com Deus nesse momento, o que ele fala nessa, posso dizer oração, porque oração é conversar com Deus, e ele estava conversando com o Senhor aqui, face a face. Aquilo que ele fala para o Senhor é algo lindo de se ver. Então, em primeiro lugar, nós vamos acompanhando o texto aqui, mas em primeiro lugar, para você conquistar através da fidelidade, descubra o propósito de Deus para a sua vida. Êxodo 33, versículo 13, parte A, ele diz assim: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Moisés está dizendo: Senhor, se me vês com agrado, se você está encontrando em mim uma pessoa fiel, uma pessoa boa, uma pessoa de confiança, então eu peço, por favor, me revela os teus propósitos, mostra para mim aonde eu preciso chegar, aonde o Senhor quer que eu chegue, revela algo a mais para mim. Meu irmão, não sei se você já teve esse sentimento de conversar com Deus e falar: Senhor, mostra um pouquinho a mais para mim, eu estou na minha caminhada, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu sei que você não pode revelar tudo, mas mostra um pouquinho, revela um pouco mais do seu desejo para mim, dos seus propósitos para mim, da visão que o Senhor tem para a minha vida, para que eu possa caminhar um pouco melhor. Me revela, Deus. Você quer ser fiel, meu irmão? Você quer conquistar através da fidelidade? Comece pedindo para o Senhor revelar os propósitos dele na sua vida. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em você abrir seu coração e falar: Senhor, mostra um pouquinho mais, eu preciso saber até onde o Senhor permitir, eu quero enxergar. Estamos no ano da visão perfeita. Um ótimo pretexto para você conversar com o Senhor ainda hoje e falar: Senhor, eu quero enxergar um pouco melhor qual a visão que o Senhor tem para a minha vida, quais os propósitos que o Senhor tem para mim, porque eu quero cumprir. Porque quando você pede algo assim para o Senhor, quando você pede para Ele revelar os propósitos, não é para você saber, para não cumprir, ou só por curiosidade. O que nós enxergamos aqui é que quando Ele pede, é porque Ele quer cumprir. Senhor, revela para mim um pouco mais, porque o desejo do meu coração é chegar lá. O desejo do meu coração é cumprir, é exercer. Não é simplesmente saber para poder ir para outra direção. O mais importante na vida não é a velocidade, mas é a direção. Quando você pede para Deus revelar os propósitos, não é necessariamente para que ele aconteça amanhã, mas é para que Ele vá abrindo as portas, jogando um pouco mais de luz, para que você caminhe e um dia você chegue lá. Mas não necessariamente vai ser rápido. Pastor Rick Warren diz: a pior tragédia de uma pessoa não é a morte, mas uma vida sem propósitos. A pior tragédia, tem gente que tem medo da morte, meu irmão. Acho que você tem que ter mais medo de não viver os propósitos de Deus aqui na terra do que de morrer. Porque se você morrer com Cristo, amanhã você está no céu, está tudo certo. Mas você ficar aqui na terra para não cumprir os propósitos de Deus, isso deveria gerar temor no teu coração. Essa é a pior tragédia. A palavra propósitos vem do termo hebraico derek, significa andar, pisar, se referir a um caminho que foi percorrido. Propósito é o caminho que Deus pisou para que você andasse nele. Saiba que o caminho é Jesus. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em segundo lugar, se você quer conquistar
pela fidelidade, busque a aceitação de Deus. Êxodo 33, 13, agora a parte B diz: para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Então primeiro ele fala, revela os seus propósitos, mas porque eu quero ser aceito pelo Senhor. Então se você quer ser fiel, busque a aceitação dele. E quando eu falo buscar a aceitação de Deus, é esquecer a aceitação dos homens. Se você sabe quem você é em Cristo, da sua identidade, e busca ser aceito por Ele, meu irmão, ninguém mais precisa necessariamente aceitar ou falar de você. Consequentemente, é claro, você sendo pessoa de Deus, sendo aceito por Ele, as coisas aqui também vão caminhar, mas a aceitação principal que você precisa buscar e temer é a de Deus. O mesmo pastor Rick Warren diz: eu não sei qual o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. Tantas pessoas tentam descobrir o segredo do sucesso, alguns até tentam colocar em palavras, em frases de efeito, e é interessante que o pastor aqui, ele fala: eu não sei, mas eu sei do fracasso. Quando, meu irmão, você tenta agradar as pessoas em detrimento de agradar a Deus, acabou. Não vai rolar mais. Mas em contrapartida, quando você busca a aceitação do Senhor, e a mão do Senhor é sobre a sua vida, você pode ter certeza, meu irmão, pode até por um momento demorar um pouco, para as pessoas aqui na terra entenderem, para enxergar da forma certa, mas uma hora vai acontecer, porque Deus é contigo. Busque a aceitação do Senhor na sua vida. Existem pessoas que deixam Deus por causa de tudo, e tem pessoas que deixam tudo por causa de Deus. Volte os seus olhos somente para o Senhor. Busque a aceitação somente dele. Terceiro lugar, para conquistar pela fidelidade, encontre seu descanso em Deus. Na resposta do Senhor, no versículo 14, ele diz: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Eu acho extraordinário porque Deus ele tinha dado uma direção para Moisés. Ele fala: olha, eu não vou junto. O povo tem um coração muito duro. E a palavra de Deus é assim: porque se eu for, eles vão morrer, porque não dá, né? É água e óleo, não mistura, não tem como ter a glória, ter a presença, ter a perfeição, com pecado no meio, com descrença, com infidelidade, com murmuração. Mas ele coloca e de repente ele vem, aí agora Moisés: Senhor, não, Senhor. Não dá, se o Senhor não for, então eu não vou. Então é melhor não ir. E aí Deus começa a dar resposta, ele fala: então tá bom, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Sabe o que significa descanso? No original também a palavra é nuá. Significa permanecer, habitar, ficar, fazer aliança. Esse é o descanso de Deus. Quando a palavra fala de encontrar descanso nele, está querendo dizer permanecer nele, ficar firme no Senhor, manter a aliança com o Senhor. Esse é o significado de buscar descanso em Deus. Descanso é o estado de espírito daqueles que permanecem em Deus. Como está o seu descanso no Senhor? O que nós enxergamos aqui é que, na verdade, a palavra de Deus, quando ele disse que não iria, era um teste, para ver qual seria a reação, tanto de Moisés, quanto do povo. Porque quando traz essa palavra para o povo, quando Moisés fala: olha, Deus disse que não vai, o povo chora, o povo se arrepende, o povo entende que não teria como eles prosseguirem, se não fosse com o Senhor. Como que está o seu descanso nele? Deixa eu fazer uma pergunta, pode parecer meio estranha, mas pode parecer absurda, mas você gostaria de ir para o céu se você soubesse que Deus não estava lá?
Deu um tilt aí? Vou perguntar mais uma vez. Você gostaria de ir para o céu se soubesse que Deus não estivesse lá? Será que estamos querendo ir para o céu porque queremos ir para o céu, ou estamos querendo ir aonde há a presença dEle? A glória dEle. Por isso esse texto para mim é um dos mais fortes da palavra com relação à intimidade, porque Moisés está declarando, falando: Senhor, não dá, Deus. Não dá para dar um passo sequer. Isso que ele está dizendo é aquele que falava face a face com ele. Ele está dizendo: Senhor, não tem jeito, Deus, não tem como. Você está falando de a gente ir, você não ir junto, não dá, não tem acordo. Então, eu não sei, se de repente eu vou fazer uma pesquisa e quem quiser vai, mas eu não vou. Porque não dá, Senhor, para dar um passo na minha vida, se o Senhor não estiver comigo. Nós precisamos pensar, meu irmão, essa é a fidelidade de Moisés. Essa é a fidelidade de Moisés. É impossível pensar no céu sem Deus, assim como é impossível encontrar descanso na terra sem Ele. Você somente encontrará descanso em Jesus. Quarto lugar, para conquistar pela fidelidade, seja reconhecido por Deus pela sua obediência. Olha só o versículo 17, que lindo isso. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e conheço pelo seu nome. Isso mexe comigo. Como é bom ouvir Deus falar: olha, eu estou me agradando de você, eu te conheço. E eu tinha um plano, mas você está pedindo para mim para mudar. Eu vou mudar por conta de você. Porque as suas atitudes têm me agradado, porque eu conheço você pelo nome, porque você é meu amigo, porque você conversa comigo todos os dias. Irmão, não é para você pensar teologicamente como é que é isso, que se Deus fala, o que Ele responde. Meu irmão, a questão aqui é você entender a intimidade, a amizade que Ele quer ter conosco e mergulhar sem ficar questionando. Como é bom ouvir Deus falar: eu estou com você, eu te conheço, você é meu amigo. Não tem nada melhor, meu irmão. Não é a nossa capacitação que chama a atenção de Deus, mas a nossa obediência. Não é a sua capacitação, o que você já conquistou nessa terra, a sua influência nessa terra. Na verdade, o que chama a atenção de Deus é se você é ou não é obediente. Até Jesus obedeceu, e obedeceu até a morte de cruz, enquanto esteve aqui na terra. Jesus, sendo Deus, foi obediente. Quinto lugar, para conquistar pela fidelidade, busque ter essa intimidade. Ainda nesse mesmo anseio de Moisés, nessa mesma busca, ele fala no versículo 18: peço-te que me mostres a tua glória. Ele ainda é mais ousado. Ele já tinha uma amizade com Deus. A palavra já diz, ele já falava face a face com Deus. A palavra, quando você ler o capítulo 33, você vai ver que fala assim que Moisés montou uma tenda um pouco para fora do acampamento, que chamava tenda do encontro. E lá era onde ele encontrava. A palavra fala que quando ele ia para a tenda, a nuvem descia e era o sinal de que Deus estava ali conversando com ele. E todo mundo do acampamento via. E a palavra fala que todos do acampamento, quando via que ele ia para a tenda, já saía cada um para fora da sua tenda. Ficava observando. Cada um saía e ficava
E quando observava, e a nuvem descia da onde eles estavam, porque eles não ousavam chegar perto, mas eles começavam a adorar a Deus, cada um da porta da sua tenda. Mas tinha um que ficava ainda mais perto, que era Josué, que era o próximo, que era aquele que viria depois de Moisés. E ainda assim, mesmo com toda essa intimidade, mesmo falando com Deus face a face, ele ousa um pouco mais e fala: Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero enxergar um pouco mais do Senhor. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que quanto mais estamos perto de Deus, mais perto a gente quer estar. Tem pessoas que falam que está bem com Deus, mas não demonstram. Eu nunca vi isso. Não tem lógica, não tem senso. Desde que você vê que a pessoa não está bem, você vê que a pessoa está em pecado, você vê que a pessoa está mentindo, e aí você fala: mas não, mas eu e Deus está tudo bem. Aonde está bem? Mas está longe, está distante do Senhor. Que quando, meu irmão, você está na presença, o rosto brilha, todo mundo olha, todo mundo observa, todo mundo sabe que a presença está lá, todo mundo enxerga na sua vida que a nuvem está ali, que você está conversando com o Senhor. Tem algo diferente, as pessoas enxergam sim. Quando fala esse pedido que Moisés faz para o Senhor, o significado aqui no original é aprender a conhecer, experimentar, perceber, visitar e encontrar com Deus. Deus é uma pessoa, e como uma pessoa Ele não se esconde, Ele se revela. Depende do seu desejo. O seu desejo por Deus determinará o nível de experiência que você terá com Ele. Sexto lugar, encontre a sua satisfação em Deus. Se você quer ser fiel, encontre a sua satisfação. Satisfação, meu irmão, tem a ver com plenitude, com ser cheio, ser completo. Se eu estou satisfeito, assim como nós falamos quando a gente se alimenta, né? Quando a gente almoça e fala: eu estou satisfeito, quer dizer, não cabe mais nada, está completo, não tem como, porque eu já estou satisfeito. Quando eu falo de estar satisfeito no Senhor, significa isso: eu não preciso de mais nada, já está completo, plenitude. Então, o único lugar onde você pode encontrar satisfação é em Deus. Você pode tentar, meu irmão, encontrar em tantos outros lugares, mas a bondade do Senhor é que vai se manifestar na sua vida e que vai te dar essa plenitude, esse sentimento de estar completo, esse sentimento de que não precisa de mais nada, porque Ele já é suficiente para você. E sétimo e último lugar, tenha um coração humilde. O orgulho limita o seu crescimento e experiência com Deus. Aqui no texto, o Senhor fala assim: tudo bem, Moisés, eu vou mostrar um pouquinho, porque você não poderia enxergar a minha face, senão você morreria. Então vou te colocar num lugar, através de uma fenda, e a palavra diz: eu vou colocar a minha mão para tampar, e quando eu passar, eu vou tirar, e você vai enxergar só um vislumbre, só pelas costas, porque você não aguentaria. Até para poder manter a sua humildade. Assim aconteceu com Paulo, né? Paulo diz assim: para que eu não me orgulhasse das grandes revelações que eu tive, foi-me dado um espinho na carne, porque nós somos seres humanos ainda. E nós precisamos muitas vezes de algumas limitações, e o Senhor nos ensina a manter a nossa humildade. Você quer ser fiel? Seja humilde, não deixe o orgulho tomar conta do teu coração. É dessa forma que você vai mostrar a sua fidelidade ao Senhor, porque quando você é humilde, você tira de você de achar que algo foi feito na sua capacidade, porque você é isso, porque você é aquilo, você está dando toda a glória, toda a honra daqueles feitos somente ao Senhor. Por isso que a humildade tem tudo a ver com a sua fidelidade.
Porque você entrega tudo nas mãos dele e diz assim: eu fiz sim, mas para a glória do Senhor Jesus. Eu consigo sim, mas para a glória do Senhor Jesus. Porque ele habita em mim e eu fiz através da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Busque a sua recompensa somente em Cristo. Mais uma vez, Hebreus 11, 26. Ele, Moisés, achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. A sua fidelidade, como ela está? Mediante essa palavra, mediante o exemplo da vida de Moisés, que se manteve fiel em toda a sua vida, mas nós vimos nesse momento tão importante, onde ele não estava bem, onde ele estava em crise, e precisou manter a sua fidelidade através de uma conversa com o Senhor. Será que você está passando por um tempo difícil, por um tempo de crise? E de que forma você tem se mostrado fiel? Porque a fidelidade, meu irmão, é demonstrada principalmente quando ninguém está enxergando. Quando as pessoas estão enxergando é bem fácil. Mas a fidelidade ao Senhor é aquela quando ninguém está enxergando, só Ele. E você se demonstra fiel porque você o ama, porque você conversa com Ele, tem relacionamento, tem intimidade, clama pelos propósitos, busca aceitação somente do Senhor. Você pode ver o futuro? Consegue enxergar o que está por vir? Como um flash de luz, rompendo as trevas, o amanhã vem e não demora. Só conseguimos conquistar aquilo que enxergamos. O futuro é um lugar que você precisa enxergar. Preste atenção à mensagem e entenda a visão. Ouça bem e enxergue o porvir. Veja o futuro e a esperança de um dia bom e olhe para os céus que abertos estão. Veja o reino e a sua expansão. Algo novo irá acontecer e entre nós já está surgindo. Você consegue enxergar? Abra os olhos, esse é o tempo da visão perfeita.